Pessoal, vamos lá. Mais uma questão que não cobra também muito conceito em física, somente o que significa algarismo significativo. Vamos ver. Para determinar o volume de um bloco de madeira com base retangular, utilizou-se uma régua cuja escala tinha como menor divisão 1 milímetro. As medidas de largura, comprimento e altura do bloco foram determinadas como sendo respectivamente iguais a 55,0 milímetros, 10,00 centímetros e 2,000 decímetros. O volume do bloco calculado a partir dessas medidas deve ser escrito corretamente com o número de algarismos significativos igual a... Então, olha só, você percebe que nós temos a menor divisão, a escala dele é 1 milímetro, e temos os valores 55,0 milímetros, e os outros dois não estão em milímetros. O 10 e o 2 estão respectivamente em centímetros e decímetros. Então, como a escala está em milímetros da régua, é interessante a gente passar tudo para milímetro. Fazer de maneira bem detalhada para tirar a dúvida que você tiver. Lembrando que 1 centímetro eu tenho 10 milímetros. Então, os meus 10,00 centímetros eu vou ter, fazendo uma regra de 3, ou pensando se daqui para cá aumentou 10, é uma proporção, daqui para cá eu precisaria aumentar 10 também, logo eu teria 100 milímetros como uma outra dimensão do meu bloco. Então, ótimo. Já temos a primeira aqui, que são os 55 milímetros. Acabamos de encontrar a segunda dimensão dele, que são os 100 milímetros. Agora preciso transformar os 2 decímetros em milímetros também, para ficar todo mundo com a mesma dimensão. Lembrando que eu não preciso colocar tudo no Sistema Internacional de Medidas. Eu tenho que colocar todo mundo no mesmo padrão. Então, a questão disse que a outra grandeza, o outro lado dele é de 2,000 decímetros. Decímetros. Então, é a mesma coisa da questão. Estou te falando que ele vai ter 20 centímetros. Esses meus 20 centímetros que eu preciso descobrir quantos milímetros que ele tem. Lembrando, fazendo bem detalhado para tirar toda a dúvida que você tiver. 1 centímetro, então, como a gente já fez anteriormente aqui nessa parte anterior, 1 centímetro, então, eu tenho 10 milímetros. Fazendo a regra de 3, você vai lembrar, vai perceber aí que a outra dimensão dele é de 200 milímetros. Temos, então, uma dimensão, 2 dimensões e a terceira dimensão do meu bloco. O volume de um bloco é dado pelo produto das 3 dimensões dele. Logo, 55,0 milímetros vezes 100 milímetros vezes 200 milímetros. Ótimo. Quando você fizer essas contas, você vai encontrar esse valor gigantesco. Milímetros. Maravilha. Agora, olha o problema. Quantos algarismos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é letra A a resposta. Toma muito cuidado. Porque ele não pediu o número de algarismos. Ele pediu o número de algarismos significativos. O que isso quer dizer? Aqui eu tenho uma grandeza que ele me forneceu com 3 algarismos significativos. Professor, mas o 0 conta? Sim, depois da vírgula vai contar sim. Aqui eu tenho 4 algarismos significativos. E aqui eu tenho 4 algarismos significativos. De acordo com as regras do Sistema Internacional e etc, etc, quando você tem vários valores de algarismos significativos, a gente deve usar o menor, por questões de precisão. Um exemplo para a gente pensar, a gente não são 7, a gente tem que pensar o seguinte: imagina que você vai fazer uma prova, você vai correr
uma distância qualquer. Você quer calcular a velocidade que a pessoa correu. Só que você consegue medir que ela correu 7 passos e meio. E o seu relógio ali marcou 11,472 segundos. Você tem uma precisão alta, que é o tempo, e uma precisão baixa, que é o número de passos da pessoa. Então você tem que usar uma precisão mais baixa. E aqui, a precisão mais baixa é o que tem menor número de algarismos significativos. Consequentemente, são 3 aqui. Você vai ter que passar isso aqui para o seu sistema internacional de medidas, que vai dar 1,10 vezes 10 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 milímetros. Só que isso aqui não é o que eu quero de importante, eu quero isso aqui. São 3 algarismos significativos. Letra D de dado como resposta.